Qual que é a minha responsabilidade? Se é só assinar o relatório que o contador faz sempre que vai mandar a prestação de contas e nada mais. O controlador interno não é isso. Tá? Não tem nada a ver com essa questão. Vou dar uma sugestão para vocês aqui, como está todo mundo assim, mais ou menos no mesmo barco. Hoje tem essa facilidade. Se alguém quiser criar um grupo do WhatsApp e adicionar todo mundo aqui, adicionar eu, daí fica mais fácil, de repente, para tirar dúvida lá dentro. Às vezes a dúvida de um, o outro resolve, ou eu resolvo, ou tal, e fica ali para todo mundo. Fica até mais fácil de cuidar. Se alguém quiser se mexer aí, depois só põe meu telefone lá dentro. Como controlador interno, o que eu tenho a ver com o SIM-AM? Tudo, né? O módulo da minha responsabilidade compreende apenas os gastos da frota de combustíveis. Então, o restante não é minha responsabilidade. Tá, mas aí quando nós transcrevemos aquele relatóriozinho do tribunal, aquele modelo do relatório do tribunal, né, tem uma tabela lá bem grande de itens que o controlador interno tem que ter visto durante o exercício. Então, não é só o Frotas. Na verdade, não é o Frotas que é a responsabilidade dele. O papel do controle interno é analisar todas as informações e apontar possíveis falhas e irregularidades por meio do seu layout de controle, o qual deve conter no mínimo a seguinte estrutura. O plano de trabalho anual do controlador interno, até vocês orientem o controlador de vocês, tem uma cartilha do tribunal. E nessa cartilha diz que todo início de ano ele tem que ter um plano de trabalho e este plano de trabalho ser publicado. Então, se o tribunal for fazer uma auditoria, ele vai pegar esse plano de trabalho que ele diz que ia trabalhar e vai ticar os itens ali. Então, eu oriento os controladores sempre a fazer o seguinte, cada procedimento você tem uma pasta para ele e vai juntando documento. Então, conferir os dados referentes ao AM do mês 7. Então, eu tenho uma pastinha. Como é que estava o índice de pessoal? Como que estava, se tinha déficit orçamentário em fonte, se não tinha, o índice de saúde foi quanto, o índice de pessoal foi tal, e assim por diante. Então, a estrutura deve ter, primeiramente, envolver a administração. Avaliação da estrutura administrativa e organizacional do órgão ou entidade, verificando sua compatibilização com os diplomas legais, Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica do município. Definição, atualização da estrutura existente, detalhando atribuições das unidades executoras. Ou seja, é determinar o que cada um faz. Lembra que eu falei lá no comecinho do curso? O processo da despesa, o secretário chega no compras, o compras vai verificar se precisa licitar ou tem licitado. Se tem licitado, vai encaminhar vai ligar para a contabilidade e para o financeiro. Qual conta tem dinheiro que pode pagar? Daí vai, pega a dotação, faz a requisição e vai para empenho. Posterior a isso, né, o credor emite a nota fiscal e faz o pagamento. Vocês querem ver uma coisa bem boba que eu tenho visto em auditoria e tenho visto em portal de transparência que carrega o documento fiscal? Tá claro lá no portal. O empenho é do dia 15. Daí você clica na liquidação, ela é do dia 15. Daí informa lá que a nota fiscal é do dia 15. Daí quando você traz o espelho da nota no portal, a nota é do dia 1º. Tá certo? A nota tem que ser depois. O certo seria o empenho, por exemplo, no dia 12, a liquidação no dia 15 e a nota fiscal no dia 15. E tem muito disso. A gente entra no portal e vai. O portal é uma brincadeirinha assim, sabe? Que você parece que vai com o faro. Eu vou achar alguma coisa aqui. Hoje eu vou tirar a prefeitura de Castelo e vou procurar. Mas você acha na hora. E assim, eu estou estudando 50. Não tem nenhuma das de vocês aqui. Eu estou estudando 50. Das 50, alguma coisa eu achei nas 50. O contador, na época, falou assim, olha, você pega todas as notas, aí você faz o empenho tudo de uma vez. Empenho
não procede. É aquilo que eu falei de câmara ontem. O secretário da casa, a pessoa que compra, ele vai juntando as notas, daí o contador vai lá, daí o contador põe tudo na ordem bonitinha e daí empenha pelas notas. Vocês não podem empenhar por nota. Porque se a pessoa comprou com a nota e não trouxe a nota, e daí ela vai trazer a nota no mês que vem, como que você vai empenhar? O empenho tem que ser antes, tá? Planejamento e orçamento. Elaboração do PPA para o quadriênio seguinte e avaliação do PPA vigente. Outra coisa que o controlador tem que fazer, analisar se aquelas ações do PPA estão sendo executadas. Vamos falar assim, o que é isso? Cada programa do PPA, vocês criam uma ação. Só que pela burocracia, o que faz? Você coloca um valor físico e um valor financeiro lá. Só que esse valor físico e esse financeiro, ninguém vai verificar depois se está sendo cumprido. Vou dar um exemplo aqui. Vocês fazem um contraturno, criam uma turma de contraturno escolar para a parte da tarde. Então, todos os alunos que estão de manhã vão para a tarde. Você coloca no teu PPA lá que você vai atender 500 crianças com R$1 milhão por ano. E no AM, no último mês do AM, tem um arquivo chamado Avaliação PPA, para quem é prefeitura. E eu tenho visto que todo mundo repete lá o que aconteceu no orçamento e o valor que empenhou. E eu vou dar esse exemplo do contraturno. A pessoa de 1 milhão, ela gastou R$100 mil e colocou que ela atendeu 500 crianças. Tá certo? Pode? Consegue atender? Não consegue. Ali é a efetividade do programa. Tem gente que está colocando 0 em tudo, que não fez nada. O tribunal não está cobrando, mas a legislação diz que tem que ter essa avaliação do PPA nesse sentido. Também o que tem? Acompanhar a elaboração da proposta da LOA e o controle da sua execução. Lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos que, após 30 dias da sanção do orçamento pela Câmara Municipal, a Prefeitura tem que publicar o decreto de... fugiu? Cronograma financeiro de desembolso e cronograma financeiro da Receita. Vocês acompanham esse cronograma? Sendo bem sincero? Na verdade, não está sendo atualizado. Eu tenho visto prefeituras que não atualizam. Eu sempre atualizo e publico. Está correto. Atualizando. E tem alguém que está controlando isso. Você teve um déficit para fazer a limitação de empenho. Provavelmente o controlador interno está fazendo isso aí. Digamos que no papel está. Avisando, pelo menos está. Então, já temos aqui dentro da sala alguém que utiliza. Quando eu chego numa prefeitura para ministrar um curso, para assessorar para alguma coisa, é uma das primeiras coisas que eu pergunto para o contador. Viu, você fez e jogou numa gaveta ou vocês, junto com o controlador interno, têm observado isso? Não, aquilo lá é só para cumprir tabela para o tribunal. O tribunal não faz nada com aquilo. Só que veja bem, daí você tem um déficit de 100 no mês 2, daí você tem um déficit de 200 no mês 4, sendo que quando teve o de 100 tinha que ter um pedido de limitação para equalizar esse 100 dentro do próximo bimestre. Você dobrou, daí no mês 6 você foi para 600, daí no mês 8 você foi para 800, e daí no mês 10 chega lá para o prefeito que tem R$1 milhão de déficit. E para fechar isso, tem que fechar a prefeitura no mês de novembro e dezembro. Daí o prefeito não fecha, né? Só a contabilidade fecha, e daí em janeiro tem uma despesa de R$1 milhão a mais na despesa de janeiro. Maquiagem, tá? Então, cuidado com essas situações aí. O contador pode ser penalizado nesse sentido de executar essa despesa em janeiro? Sim, ele não pode fazer vista grossa. Então, tipo, um documento para se documentar era assim, encaminhar para o controlador interno lá no meio de novembro o que está acontecendo que não tem despesa. E a prefeitura continua trabalhando.
para ter um documento guardado num caso que lá na frente alguém... E ser bem sincero para vocês, eu admiro que não teve nenhuma denúncia nesse sentido ainda. Dos 50 que eu estou estudando, 34 fizeram isso ano passado. Novembro e dezembro sem despesa, janeiro lá em cima. Só que veja bem uma coisa, o que acontece com isso? O prefeito entra, faz isso no primeiro ano, daí ele faz isso no segundo ano, ele faz isso no terceiro ano, daí ele vai e perde a eleição, e o que ele vai fazer? Daí ele está com 3 anos de furo, não é 1 milhão, é 3 milhões, 3 milhões. Daí por isso que quando o cara vai entregar a prefeitura, tá quem pega demora 6 meses para conseguir colocar no eixo. Tá? Uma outra coisa só para vocês, a questão da AM para fechamento de exercício, que eu estava esquecendo e é muito importante. Lá no artigo 42 da responsabilidade fiscal, você vai falar, você está falando isso um ano antes. Eu não sei se a gente vai se ver até o final do mandato, mas é um alerta para vocês. O artigo 42, ele diz que eu não posso deixar despesa sem dinheiro em caixa. Tá? E tem alguns prefeitos que têm umas ideias meio doidas na cabeça, assim. Que ele fala assim, não paga a despesa e deixa a despesa lá, porque eu vou deixar caixa para cobrir ela. Por exemplo, eu tenho lá 4 milhões e meio de dívida e tenho 5 milhões em caixa. Então eu vou deixar os 5 milhões em caixa. Para o prefeito que entrar, ele não vai ver os 5 milhões. Ele vai falar para todo mundo que ficou 4 milhões e meio de dívida. E você tinha a condição de pagar tudo e deixar 500 mil em caixa, que é um bom dinheiro. Tá? O que eu quero dizer para vocês? O falho dessa legislação é o seguinte, que ela obriga o gestor que está saindo a deixar o dinheiro. Mas ela não obriga o gestor que está entrando a usar aquele dinheiro para pagar aquela conta. Pelo que a gente tem de histórico que os prefeitos fazem. Ah, quer receber da prefeitura? Vá para a justiça. E o dinheiro estava lá para pagar ele. Aí o que o cara que está entrando? Ele faz um caixa e ele sai com a administração dele com 5 milhões limpo para ele trabalhar. E o gestor que saiu vai ter fornecedor na casa dele enchendo o saco. Vai ter processo judicial por que não pagou. Então se vocês chegarem lá, por exemplo... em outubro, o gestor de vocês, por exemplo, perdeu a eleição, ou mesmo ele ganhando a eleição, é ideal que não tenha a despesa, que fique despesa. Vão pagando o máximo possível de coisas, tá? E o que não for liquidado, independente de ser convênio, de qualquer coisa que seja, para facilitar o contraditório de vocês, anulem tudo. Quem vier, seja ele ou seja o outro gestor, que faça crédito adicional e que reempenhe aquela despesa. Por que eu estou falando isso? Teve um prefeito em 2016, ele foi reeleito, graças a Deus, mas mesmo assim está com as contas de 2016 enrolada por causa de uma quadra coberta que a obra estava paralisada. E está paralisada a obra até agora. O que o tribunal entendeu? Que todos os empenhos daquela obra, eles... não tinha receita para cobertura. Então o que acontece? Considera como irregular. Foi feito o contraditório dizendo que era uma obra da Caixa Econômica Federal que dependia de liberação, etc, etc e tal. Fizeram análise. Não entrou receita, não considera. Anularam o empenho depois, tal, tudo. Não, o empenho em 31/12 existia. Não adianta anular ele agora. Então, o que ocorre? Uma obra paralisada, não tinha o dinheiro, não tinha a obra executando, porque a obra estava parada, e está com as contas para reprovar por causa disso. Então, chegar a dezembro, zerar tudo que você não tiver dinheiro para isso. Balancete financeiro por fonte e recurso pela empenhada. Tá? Lá na arrecadação da receita, manutenção do cadastro imobiliário atualizado, urbano e rural. Outra coisa no AM que tem gente, principalmente quem é refém de outros, tem encontrado essa dificuldade. Se nós pegarmos o IPTU, por exemplo, que mês que vocês lançam o IPTU na prefeitura de vocês? Ah, eu lanço no mês de maio. Maio entra o IPTU. Então o que a tributação tinha que mandar para vocês?
o quanto ela lançou de IPTU e você entrar dentro do sistema de vocês contábil, lá no plano de contas de IPTU e dar o lançamento de IPTU. Por exemplo, foi R$1 milhão, fiz o lançamento de IPTU. Porque no AM, ele não dá erro e vai dando aviso até dezembro, se você arrecadou sem lançamento. Então vai chegar dezembro, vai dar um erro assim, para a conta contábil tal, IPTU arrecadado, existe um saldo de negativo tanto, tal, que você arrecadou, IPTU arrecadar. Você arrecadou 800 mil e você não tem o lançamento. Daí você tinha 1 milhão de IPTU que você lançou. E você arrecadou 800. A pessoa que faz o AM pensa assim, no cubo mágico e no quebra-cabeça. É o 800, eu vou fazer o lançamento de 800. O sistema de vocês e o tribunal vai entender o seguinte, que você não tem dívida ativa. Então, o 200 mil de dívida ativa que passaria para o exercício que vem, não existe. Só se for integrado com a tributação, mas a maioria deles tem que ser feito na mão. Ele faz a integração da baixa, da inscrição não, a inscrição tem que ser manual. Tanto que eu vi um município que estava com 4 anos sem efetuar a inscrição. Aí o que eu fiz? Quanto que arrecadou, quanto que foi o lançamento do AM na inscrição manual, buscando lá dentro do AM, fiz uma planilha, diminuí dos saldos e fiz uma inscrição de dívida ativa daí, da diferença para fechar. Outra coisa, o relatório do tributário de vocês, do que tem de dívida lá no tributário, tem que fechar com o contábil. Tá? Se o tribunal chegar lá e pedir um relatório, me dê a dívida do tributário e me dê a dívida da contabilidade, se tiver diferença, vocês vão ter problema. Tá? No financeiro, estabelecimento da programação financeira em conformidade com a previsão ou execução orçamentária. Aquilo nós estávamos falando agora há pouquinho aqui, né, de cuidar do cronograma financeiro de desembolso. Controle da receita e das disponibilidades financeiras vinculadas e não vinculadas. Definição de normas e regulamentos e os respectivos controles aplicados à concessão de adiantamento, bem como aos pagamentos de diária. Então, o controlador, nesse intermeio, ele tem que ter o cuidado também com os adiantamentos. Não que ele vá, ver prestação de contas, por prestação de contas do adiantamento, mas por amostragem. Eu vou pegar o teu adiantamento, vou olhar, está tudo certo, tudo beleza. Uma amostragem ali, tá? Contratação e controle de operação de crédito, avais e garantias. E controle de despesas e receitas relacionadas com o Fundeb, tá? De acordo com a legislação. Quanto ao patrimônio, tenham cuidado, vão avisando a prefeitura de vocês, você tem setor de patrimônio próprio, para olhar a instrução 70 de 2012 do tribunal e correr atrás disso. Tá? Esse ano, praticamente não tem como correr dela. Por quê? Porque vocês têm que ter o patrimônio com os valores corretos para ajustar na contabilidade os valores de patrimônio. Através de depreciação, exaustão e amortização. Na maioria dos lugares, como vocês têm sistema alugado e não tem pedreira, nada que traga recurso natural que seja escasso, em determinado momento que ele acabe, com vida útil para acabar, vocês só vão ter depreciação. Tá? Mas se vocês tiverem uma pedreira lá do município patrimoniada, por exemplo, um britador, que a gente chama no interior, que o britador da cidade é da prefeitura, você tem que fazer uma estimativa de amortização desse valor, que ele vá, de exaustão desse lugar, que um determinado tempo ele vai acabar aquela produção que ele gera ali. Tá? Por que isso? No balanço de vocês, lá no anexo 14 do balanço deste ano, vai ter que ter valor lá. Daí diz assim, eu lanço um valorzinho qualquer lá, o tribunal vai entender que foi feito. O tribunal vai fazer um cálculo mais ou menos do patrimônio de vocês nos últimos 5 anos que foi comprado, né? E o valor residual que vocês vão ter que aplicar para os bens anteriores a isso. E nesses 5 anos, se eu tiver, por exemplo, 1 milhão de bens comprados ano passado,
empenhado em 44,90,51 e 44,90,52, eu vou ter que ter 20% disso de depreciação. Tá? Outra coisa, provisões de salário e de 13º. Também vai pegar lá nas contas de controle as provisões. Tem que ver se o sistema de vocês está apto a fazer isso. Tá? Vocês que não mandaram janeiro ainda, procurem ver essa configuração da provisão antes, porque daí vocês saem na frente dos outros. Para uma coisa o atraso serve. Né? Vocês saem na frente dos outros que tem sistemas que não estão fazendo a provisão ainda. Tá? Aí, sistema que não está fazendo a provisão, o contador tem que fazer a provisão na mão. Pegar as contas de controle e provisionar lá o 13º e as folhas de pagamento.